Veja bem, o que eu quero dizer com isso é que essa indignidade em relação aos mortos fazem com que, para nós, é como se esses mortos pairassem no ar como mortos em sepultura, não enterrados, pelo fato da gente não poder fazer o trabalho de luto, né? Então, o que está acontecendo na pandemia é uma espécie de reativação intensificada e caricata de um processo de produção, de depressão e de melancolia. Joel, você escreveu um livro chamado Trauma na Pandemia, né? E que foi lançado no segundo semestre do ano passado, e recentemente você deu uma entrevista na qual você listava alguns sintomas sobre a subjetividade das pessoas no plano psíquico, né? E me chamou a atenção ali na listagem, acho que a gente podia até revisitar ela, mas eu pensei em começar falando sobre a condição da melancolia que você mencionou. E eu acho que a melancolia é um dos traços psíquicos mais importantes na modernidade avançada. Tá? Quer dizer, o próprio fato de que a Organização Mundial da Saúde colocou a depressão e a melancolia como sendo as doenças mais prevalentes no planeta desde 2018, né? Que, na minha opinião, já é um efeito no plano da saúde, num processo iniciado em 2008, por conta da globalização neoliberal e da crise da globalização neoliberal, pela crise do sistema imobiliário que quebrou o sistema bancário na época, né? Então, eu acho que esse efeito de produção de precariedade social generalizada é o que gerou isso, que levou a se colocar a depressão e a melancolia como sendo a doença mais prevalente no planeta, de uma maneira surpreendente, porque até então esse primeiro lugar, que não é nada honorífico, aliás, era dedicado às doenças degenerativas do sistema nervoso, ou diabetes, ou as doenças cardíacas, né? Ou câncer, e de repente aparece o campo da saúde mental, né? Então, isso já mostra a relevância. E eu acho que esse processo de precarização, que provocou essa melancolização geral desde 2008, ele está presente, por exemplo, na crise dos exilados, que saíram da Europa, da América do Sul, da América Central, do Oriente Médio, né, em direção à Europa e os Estados Unidos, né, por conta da grande precarização social produzida pela globalização. E eu acho que, evidentemente, que a pandemia do coronavírus toca nesse ponto de uma maneira muito particular, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira muito complexa. Tá? O primeiro ponto que eu acho interessante aí, de ressaltar em relação a isso, é o fato de que a juventude francesa, recentemente, começou a entrar em pane. Isso começou a aparecer nas redes sociais sobre a forma de jovens que vivem em quartos com 10 metros quadrados, sem poder assistir aula e sem, ao mesmo tempo, poder se movimentar, e, ao mesmo tempo, não podiam fazer estágios, né, como se a vida deles estivesse em suspensão. E esses jovens começaram a mostrar
não apenas grandes ataques de angústia, mas também grandes quadros profundos de depressão e melancolia, tá? E muitas ameaças de suicídio, tá? De maneira que, a partir daí, o governo francês resolveu instituir o que ele chamou de um cheque psy. O que significa um cheque psy? Significa um cheque para o jovem procurar ou um psiquiatra, ou um psicoterapeuta, ou um psicanalista, para tratar daquilo, para não se produzir uma espécie de epidemia suicidária. Tá? E é interessante porque hoje, isso são dados já de 3 meses na França, hoje na França, a grande preocupação coletiva que aparece são os efeitos psíquicos da pandemia. Tá? É como se, no primeiro momento que a pandemia estourou, em que o quadro da morte, das infecções e da morte estavam no primeiro plano, né? E é como se agora, quando você já tem um certo domínio clínico sobre a doença, e você começa já a ter a possibilidade das vacinas, né? É que você começa a se preocupar de uma maneira mais direta com a questão das sequelas, inclusive as sequelas no plano psíquico. Então, eu acho que é isso que está colocado hoje no primeiro plano. Evidentemente que isso já estava traçado desde o início da pandemia, né? No sentido de que a pandemia desorganiza todas as relações de sociabilidade, né? Através da colocação em questão da própria economia. Na verdade, são todos os laços sociais que são desestruturados, quer dizer, você começa a trabalhar em casa, no home office, você anuncia as pessoas que fazem trabalhos mais essenciais, tipo trabalham no supermercado, ou taxistas, né? Ou que trabalham em construção civil, né? Esses tipos de trabalhadores mais pobres ou informais que pegam mais no pesado, que trabalham diretamente. Fora disso, há uma restrição da circulação social, né? E isso faz com que a gente viva em ambientes mais confinados, com a ausência de interação social. E essa falta de interação social, ela é esvaziadora do ponto de vista psíquico. Ela produz uma espécie de desvitalização interior, né? E é uma desvitalização interior que leva, né, a experiências depressivas e melancólicas profundas, que é o que por onde a gente começou essa conversa hoje aqui, né? Então, eu acho que nessa perspectiva, o que a gente assiste são, como jovens franceses, nós temos no Brasil também a situação de pessoas idosas que moram sozinhas, né? Que elas ou moram com a companheira, né? O companheiro, e essas pessoas elas começam a se abandonar pela ausência de laços afetivos com filhos e netos. Elas se sentem abandonadas e elas começam em seguida a se autoabandonar, e nessa espécie de autoabandono elas param de comer, né? Param de tomar banho, param de mudar de roupa. Então elas vão se autoabandonando num quadro melancólico profundo, do qual muitas delas são levadas aos suicídios. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante no que concerne a melancolia. Agora, tem um segundo ponto que concerne a melancolia também, que é o fato de que, nessas alturas do campeonato, no caso do Brasil, a gente tem 360 mil mortos. No caso dos Estados Unidos, nós temos quase que 600 mil. No campo mundial, nós estamos nos aproximando de 2 milhões de mortes, né? Mas, no caso brasileiro, qualquer um de nós hoje conhece alguém que morreu por causa do Covid. Ou conhece diretamente, ou é um familiar, ou é um amigo, ou é um amigo de um amigo, ou é uma figura pública qualquer que a gente acompanha pelos jornais e pela televisão. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que esses mortos, eles não são simplesmente uma cifra estatística de uma listagem. Eles têm nome, sobrenome, endereço e fotografia. Eles são figuras personalizadas, né? Então, me parece que esse tipo de experiência provoca na gente uma sensação de melancolia pelo seguinte, porque é como se a gente vivesse soterrados
por uma massa enorme de cadáveres que não foram enterrados. Tá? Por que não foram enterrados? Porque qualquer processo de luto, que é o que nós psiquicamente precisamos fazer, de acordo com Freud, quando a gente tem uma experiência de perda, ou de uma perda pela morte, ou qualquer tipo de perda, a gente precisa fazer um trabalho de luto. Quando se trata de um trabalho de perda pela morte, a gente tem necessidade de que exista um ritual funerário, onde, de uma certa maneira, esse morto ele é prestigiado, né? Ele é reconhecido, ele ganha uma face humana, né? Antes dele ser enterrado. Eu acho que o fato de que, na pandemia, nós não estarmos fazendo esses rituais funerários faz com que, ao esse trabalho de luto não poder ser realizado, nós somos levados a uma impossibilidade do trabalho de luto. Então, a gente cai numa condição melancólica, né? E mais do que isso, esses corpos são tratados de uma forma indigna. Além deles não serem enterrados simbolicamente, eles são tratados de uma forma indigna. Por exemplo, ano passado, na primeira onda da pandemia em Manaus, quando a gente via nas redes de televisão as imagens dos caminhões empilhados de cadáveres, né? Como se fosse animais de abate. Ou então, na Espanha, onde, diante da impossibilidade de encontrar lugar para ser enterrados, os mortos eram colocados numa pista de patinação, se não me engano, em Madrid, né? Por falta de lugar para ser enterrado. Ou na Itália, na Lombardia, onde os caixões eram empilhados nas igrejas, né? Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso é que essa indignidade em relação aos mortos faz com que, para nós, é como se esses mortos pairassem no ar como mortos sem sepultura, não enterrados, pelo fato da gente não poder fazer o trabalho de luto, né? Então, o que está acontecendo na pandemia é uma espécie de reativação intensificada e caricata de um processo de produção de depressão e de melancolia que começou na nossa tradição a fazer essa inflexão de tornar a melancolia e a depressão a doença mais importante, recente, iniciada com o processo da crise da globalização neoliberal. Essa que é a minha hipótese de trabalho. E como é que, indo nessa linha ainda dos efeitos, né, da melancolia sobre a subjetividade das pessoas, como é que se explicam esses comportamentos de desafios à morte, né? Por exemplo, com festas, botecos lotados, ou o não uso das máscaras, né? Eu acho que esse tipo de manifestação, que a gente pode considerar como sendo comportamentos maníacos, no sentido psicanalítico do termo, né? A mania é uma maneira de você se defender da melancolia. Classicamente, da mesma forma como você tinha a psicose maníaco-depressiva, como você tinha a bipolaridade, ou hoje a bipolaridade, que é a mesma coisa, a doença foi rebatizada de uma forma diferente. A psicanálise mostra a existência dessa forma de funcionamento maníaco como maneira de você tentar negar ou recusar a diversidade da experiência melancólica. Tá? Então, a mania é uma defesa contra a melancolia. Então, acho que essas experiências que a gente está assistindo de desafio da morte, não portar máscara, me aglomerar, fazer festas, fazer grandes orgias, né? Participar de ravens, né? Tudo isso faz parte desse desafio da morte, que é uma defesa maníaca. Agora, o que é interessante perceber é o seguinte: na leitura dos livros de história da peste negra que se deu na Idade Média,
a gente encontra esses comportamentos igualmente. Então, você pode imaginar que, num momento histórico onde o cristianismo era uma religião muito mais ortodoxa e coercitiva do que é hoje, né? Que as mulheres saíram nas ruas, os homens saíam para transar sexualmente, para fazer orgias sexuais, com o argumento do seguinte: já que eu vou morrer, eu quero gozar até o final. Então, muito desses desafios à morte que a gente assiste hoje e que costuma acontecer em outras pandemias, como nessa época da peste negra, mostra como, diante dessa situação limite da morte, da perda da vida, o desafio à morte se coloca sobre a forma festiva de uma defesa maníaca, como uma maneira de, se a morte é inevitável, eu vou gozar até o final. Você acha que o niilismo também é produto da melancolia? Eu acho que o niilismo é uma forma de manifestação subjetiva e cultural, né, discursiva da melancolia. Veja só, é uma pergunta interessante essa que você fez pelo seguinte: se a gente for analisar a obra de um romancista americano que fez parte exatamente daquilo que se chama da geração perdida, que é a geração americana trágica dos anos 20, como Scott Fitzgerald. Fitzgerald, por exemplo, que atravessou e sofreu todos os efeitos da gripe espanhola, mas em nenhum momento você vê uma menção à gripe espanhola em nenhum romance ou conto do Fitzgerald. Mas a obra dele é atravessada por uma espécie de sentimento de vazio, de niilismo, de ausência de crença no futuro, que eu acho que foi a marca melancólica deixada pela gripe espanhola no imaginário ocidental nos anos 20. Entendeu? Então, eu acho que o acho que niilismo é uma formação cultural que vem baseada numa marca melancólica. Porque essa ausência de perspectiva de futuro, né, a gente está vivendo ela, né? A grande marca da melancolia é você perder é você perder a perspectiva de futuro. É você estar num quadro de desolação em que você não tem mais esperança de que o futuro seja possível, né? Quer dizer, né? É um pouco aquela pergunta, tem um filme em inglês, que eu esqueci o nome do diretor, mas que é um filme muito interessante, que se chama Transa, que é a mesma história contada primeiro entre um homem e uma mulher, maduros, depois entre um casal gay, masculino, e no final por um casal de jovens, que é o que está fazendo esse filme Transa, que vive a mesma história. E o texto é igual, onde o texto é o seguinte: uma mulher vira para o homem e diz o seguinte: existe algum futuro entre nós? Né? É possível um futuro entre nós? Porque eu tenho um convite de uma pessoa que me convidou para ir para Paris, eles estão em Nova York, né? Para ir para Paris, para viver uma história comigo. Eu queria saber de você, que é o companheiro dela, o amante dela, falou assim: existe um futuro entre nós? E o personagem começa a se perguntar: eu preciso saber o que é ter um futuro. E todo filme gira em torno dessa indagação do que é ter um futuro. Então, essa pergunta sobre o que é ter um futuro é uma pergunta eminentemente melancólica. Joel, agora sim, tem uns traços mais tipicamente brasileiros nesse processo todo, né? Então, eu queria abrir um espaço aqui para falar um pouco sobre a questão de desigualdade de gênero e de desigualdade social. Como é que a saúde mental impacta, né, nesse sentido, né, nessas várias direções? Eu acho que a pandemia, né, de acordo com todos os cientistas sociais, todos os sociólogos, economistas, colocou de uma forma caricata a desigualdade social
presente na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, em relação a isso, é indecente comparado com outras sociedades, né? Mesmo latino-americanas, ou mesmo comparado à sociedade europeia ou norte-americana. Né? É um nível de desigualdade social absurda. Né? As classes pobres vivem numa condição quase de escravidão, né? Sem possibilidades tangíveis de ascensão social, né? De maneira que, no Brasil e no mundo todo, os mais afetados foram essas populações pobres. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem são o maior número de infectados e de mortes da pandemia? São os hispânicos e a população negra, e os índios, aliás, também, né? Então, são os índios, depois os hispânicos e a população negra, que são os mais pobres da população. No Brasil é a mesma coisa. Quem são os mais afetados pela pandemia? São os negros, os pobres e os negros, que representam, de fato, quem ocupa o lugar fundamental, né, no plano social, no mundo da pobreza, que é a população negra. E no mundo feminino, no mundo negro, as mulheres são muito mais afetadas que os homens. Semana passada, saiu um artigo no jornal Folha de São Paulo de uma coordenadora da área de direitos da mulher da ONU, onde ela dizia que as condições das mulheres hoje na pandemia é uma questão de políticas de Estado, que o que se passa na intimidade não é uma questão familiar, mas é uma questão que interessa ao Estado, exatamente porque as mulheres e as mulheres negras na América Latina, no Brasil, estão pagando um preço muito alto, muito mais do que os homens, no que tange a pandemias, exatamente porque as mulheres compunham a massa dos trabalhadores informais. Então, nessa explosão provocada pela pandemia, os trabalhadores informais foram os mais atingidos, né? Que é o que constitui hoje esse exército de famintos brasileiros que nós já temos uma epidemia da fome, né? Diga-se de passagem, né? Mas nessa epidemia da fome, os negros e as mulheres negras na comunidade negra são as mais afetadas. Da mesma forma, né? Eu acho que a violência contra as comunidades pobres aumentou no Brasil nesse período, num determinado momento, apesar de não ter esse retraimento social, a polícia continuava invadindo as favelas no Rio de Janeiro, ao ponto que o ministro Fachin foi obrigado a baixar um decreto no Supremo Tribunal Federal impedindo que as polícias fossem fazer isso, e isso provocou um decréscimo gigantesco do número de mortes. Tá? Então, houve um aumento da violência policial contra as classes populares, contra essas populações negras. Né? E, da mesma forma, eu acho que essa violência, na condição brasileira hoje, dessa política de costumes da extrema-direita orientadas de uma forma bolsonarista, né, também aproveitou a situação. Essa foi uma das boiadas que passaram, que foi começar a atacar gays e transexuais. Né? Então, houve um aumento gigantesco, né, dos ataques de gays e transexuais. Agora, um outro efeito importante da pandemia foi o aumento da violência doméstica. Isso é um dado também internacional. Né? Tanto no começo da pandemia na China, o aumento da violência doméstica levou já a um aumento do número de divórcios, né, durante a primeira onda da pandemia. Em seguida, na Itália e na Europa, começou a haver aumento da violência contra as mulheres e crianças, né, de forma que o governo italiano instituiu uma espécie de serviço de urgência, de chamado para as mulheres poder discar e obter uma proteção policial, né, caso elas fossem atacadas pelos seus companheiros. E no Brasil é a mesma coisa, quer dizer, existe um aumento não só da violência das mulheres, dos estupros e das crianças, como também você tem um aumento do feminicídio. Tudo isso são efeitos radicalizados da pandemia. Né?
Retomando um pouco o fio da meada sobre a melancolia, me veio a palavra desamparo também, né? Porque a gente se sente desamparado pelo Estado, inclusive, né? Como é que isso ecoa na nossa, no nosso entendimento subjetivo sobre as coisas? Uma das teses que eu sustento nesse livro, né, o trauma na pandemia do Covid-19, é que o canal traumático da pandemia é exatamente o fato de que a doença Covid, ela é uma doença como qualquer virose, marcada pela invisibilidade, né? E o nosso psiquismo não consegue se defender de um mal invisível, ele se torna um mal persecutório, né? Aí você poderia perguntar, bem, mas qualquer doença bacteriana, a gripe, por exemplo, ou outra doença qualquer, ela também é invisível. Sim, mas a diferença é que essas outras doenças, o fato de que o discurso da medicina tem um certo conhecimento sobre elas e ter pautas terapêuticas estabelecidas sobre elas, faz com que nós nos sintamos protegidos pelo discurso médico, tá? De maneira que, no caso da pandemia, é claro que agora, um ano depois, o discurso médico consegue lidar muito melhor com a pandemia do que em março, fevereiro do ano passado, né? Mesmo assim, a gente se vê diante de um mal invisível que pode nos penetrar a qualquer momento e pode contagiar todo mundo, né? E matar, adoecer, né? Então, eu acho que essa entrada traumática é porque nós não temos a capacidade de se antecipar a esse perigo, né? Então, quando o Freud pensava no trauma, o que ele dizia? Ele dizia que o trauma era quando a gente não conseguia antecipar um perigo mortal possível, né? Quando a gente consegue antecipar um mal possível, a gente está diante de uma defesa, que é o medo, né? O medo faz com que a gente acione as nossas defesas, né, de maneira que o mal invisível se torna visível, mas diante de alguma coisa que fica como invisível, nós não temos como agilizar as defesas. Então, o trauma incide, a doença, a invisibilidade atua sobre nós de forma traumática e nós nos sentimos tomados por uma crise de pânico ou por uma neurose de angústia, né? De maneira que essa produção maciça que se dá aí de uma maneira eminentemente traumática, né? E a melancolia vem também em decorrência disso. É, Da mesma forma como as pessoas começam a beber demais, tomar droga, sim. se começar a tomar muito medicamento antidepressivo ou tranquilizante, é um procedimento que elas utilizam exatamente para tentar fazer uma espécie de tratamento de si próprias diante da angústia e da depressão que esses traumas provocam e produzem. Você também menciona como sintomas uma espécie de hipocondria ou um excesso de higiene também, né? Exatamente. A hipocondria se dá em decorrência disso que eu acabei de falar para você. A gente começa a desnaturalizar todas as excitações que vêm do nosso corpo, né? Em tempos normais, a gente tem uma espécie de codificação semântica dos estímulos corporais, a gente consegue nomear essas excitações. O que acontece na pandemia do Covid-19 é que a gente transforma toda excitação num prenúncio traumático possível da pandemia do Covid que já nos assaltou. Então, uma dor de cabeça é um sinal já da Covid, uma pequena coriza já é um sinal da Covid, uma dor de garganta já é um sinal da coriza, uma pequena febre, né, é um sinal da coriza. Quer dizer, nós transformamos qualquer sinal corporal, que pode ser uma pequena gripe ou pode não ser nada, num sinal já de Covid-19, né? E, ao mesmo tempo, né, como você lembrou,
Diante desse mal invisível que nós temos, o que nos resta como possibilidade de proteção? São as medidas sanitárias ensinadas pelo discurso médico: lavar as mãos, distanciamento social, evitar tocar em maçanetas, evitar tocar em paredes, né? São regras sanitárias. Lavar os alimentos que a gente compra no supermercado antes de consumi-los, porque tudo isso corresponde a um procedimento de proteção que a gente utiliza. Só que a gente tem pessoas que vivem essa condição traumática de uma maneira que elas se sentem tão vulneráveis que elas passam o dia ritualizando essa limpeza, repetindo essa lavagem de mãos, botando álcool na mão, que elas fazem um sintoma neurótico obsessivo, que são os rituais obsessivos, né? Então, eu vi muitos pacientes nesse período todo que passavam um dia em torno dessas regras e não conseguiam fazer nada. Chegava de noite, elas estavam absolutamente derrotadas, sem ter a capacidade de fazer nada. Não tinha mais energia para fazer nada, está me entendendo? Né? Então, acontece uma ritualização obsessivo-compulsiva dos rituais de higiene prescritas pelo discurso médico. Você menciona, você usa o termo de sociedades holísticas, né? Fazendo um contraponto à sociedade mais ao modo ocidental que a gente construiu. Isso. As sociedades holísticas, elas triunfam nesses momentos. Olha, essa oposição de sociedade holística e sociedade individualista é uma classificação social criada pelo antropólogo francês Louis Dumont para entender a diferença entre as sociedades primeiras ou algumas sociedades africanas ou sociedades asiáticas com as sociedades modernas individualistas ocidentais, né? E o que quer dizer com sociedade holística? São sociedades em que o indivíduo ele é construído a partir da referência à totalidade do social. Tá? Enquanto que as sociedades individualistas, e essa, inclusive, é a acepção literal da ideia de sociedade, são sociedades construídas a partir do indivíduo. Então, sociedade quer dizer associação de indivíduos. Então, enquanto que nas sociedades holísticas a totalidade vem de cima para baixo verticalmente, constrói a noção de indivíduo empírico, nas sociedades individualistas isso vem dos indivíduos que estabelecem laços sociais. Tá? Bem, qual é a consequência disso para a avaliação da pandemia? Eu tomo isso como um exemplo muito interessante para compreender por que nas sociedades orientais, asiáticas, os governos, os estados ligaram melhor com a pandemia do que as sociedades ocidentais. Tem menos mortos, a pandemia foi melhor regulada porque tem menos infecções, porque essas sociedades são sociedades holísticas onde elas aceitam o discurso da ciência emanado do poder político, né, mais facilmente do que nas sociedades ocidentais individualistas. Isso aconteceu na Tailândia, no Vietnã, na China, no Japão, né, em Singapura, enquanto que no Ocidente a gente teve, onde as nossas sociedades são individualistas, para que isso aconteça, nós tivemos que contar com um discurso ativo do Estado para obter um consenso de adesão das populações a esse projeto de proteção sanitária que o Estado fazia, o que faz com que as sociedades europeias, apesar de individualistas, tenham mais contágios e mortes do que as orientais, mas tiveram muito menos mortes e contágios do que a sociedade brasileira e norte-americana, onde efetivamente esse projeto do Estado em torno do discurso da ciência não aconteceu. Nós tivemos um negacionismo, tanto do Trump nos Estados Unidos quanto do Bolsonaro no Brasil, de maneira que o Estado não propôs
uma ação coletiva de proteção às populações, e as populações ficaram entregues ao Deus dará. Cada um de nós tem que tratar do seu próprio pedaço para não ser infectado, né? E, além disso, há outra semelhança entre o discurso brasileiro e norte-americano, é que são dois países com uma forte tendência religiosa neopentecostal, de maneira que o negacionismo da ciência no Brasil e na América do Norte se conjugou com um discurso pentecostalista, de maneira que as pessoas também acham que não precisam ter essa proteção, porque há toda uma leitura de que a doença está ligada à ideia de pecado. Né? Sim. Eu fiquei pensando um pouco a imagem mesmo do Brasil, né? A imagem do Brasil hoje é de um país violento, de um país pária, né? Um pária internacional, uma ameaça global, né? E com índices e estatísticas medonhas, né? O que aconteceu? Eu acho que o Brasil, as estatísticas sobre a violência brasileira estavam presentes antes da pandemia, né? Sim. O Brasil não era um par internacional antes do governo Bolsonaro, quer dizer, no governo Temer, no governo Dilma, nos governos Lula, nos governos Fernando Henrique Cardoso, o Brasil não era um par internacional, né? O Brasil era um país que tinha uma política ecológica de defesa do meio ambiente, de respeito às regras de impedimento de que a camada de ozônio não destrua mais o planeta, né? O Brasil obedecia e aderia a esse tipo de pauta. Foi apenas com o governo Bolsonaro que essa pauta antiecológica foi instituída no Brasil, através do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do seu governo. Por exemplo, liberação da velocidade de automóveis nas estradas, suspensão de cadeirinhas para crianças, menos rigor na punição se você está dirigindo alcoolizado, né? Tudo isso para conciliar com a pauta dos caminhoneiros que fazem parte da base bolsonarista. Quer dizer, tudo isso mostra uma política de violência que, ao mesmo tempo, está associada no Bolsonaro à liberação de armas, né? Para a população civil, não só a população militar. Ele está querendo destruir o Estatuto do Desarmamento, né? De forma que essa liberação de armas, que faz parte da mesma agenda da violência e da crueldade, foi muito intensificado com o governo Bolsonaro, onde ele está armando as milícias. É isso que ele está fazendo, né? Eu achei interessante que você comentou que depois de toda a pandemia sempre vem uma grande transformação ecológica, né? Antes da pandemia, você tem sempre uma transformação ecológica. A peste negra na Idade Média, ou a pandemia inglesa da peste do século XVII, todas essas pandemias europeias que aconteceram ali implicaram todas uma transformação das florestas, derrubada de florestas, né? E o aumento da produção, da aglomeração humana, com a produção de cidades. Com isso, você retirou os animais dos seus nichos naturais e eles começaram a ir em direção às cidades, os ratos, no caso, né? E, com isso, a peste se desenvolveu. Agora, em relação à pandemia, o que a gente teve? A gente teve a destruição da Amazônia, de outras florestas, né? Ao longo do mundo, de maneira que essa destruição ecológica faz com que os animais que estavam nessas florestas, tendo o seu nicho natural, nesses biomas, eles tinham seus nichos naturais, eles voaram para as cidades e produziram essa pandemia. Tanto que essa pandemia foi prevista pelos órgãos de segurança sanitária do governo americano
o Obama entregou para o Trump um relatório dizendo: está aqui, ó, toma cuidado, se precaveja. O Trump não levou isso em consideração, né? E, ao mesmo tempo, os órgãos de segurança sanitária americanos fizeram a mesma coisa, né? O que aconteceu? É que essa pandemia foi prevista e não foi obedecida em nome da manutenção da produção de riqueza, né, do aquecimento da economia, e, da mesma forma, segundo os infectologistas, novas pandemias virão, se essa destruição ecológica vai continuar. O que a gente não sabe é quando e como, mas que virão, virão. O Joel, nesse cenário, né, que a gente está conversando, parece que a gente está no meio de conversando num cenário devastado. A gente está falando de pilhas de cadáveres e devastação ambiental. De novo, puxando para o ponto de vista subjetivo, que ressignificação é possível de a gente dar nesse momento, que nem perspectiva para o futuro está muito clara, né? Como que eu faço para ressignificar as coisas? É uma pergunta. Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que isso tudo vai depender de que tipo de recursos mentais e emocionais cada um de nós tem para conseguir ressignificar isso, né? Quer dizer, para a gente, eu acho que do ponto de vista da nossa classe social ou das elites, que podemos viver em casas relativamente confortáveis, né? Em maior ou menor medida, que a gente pode dispor de um sistema de televisão a cabo, né? Onde a gente pode ter acesso a filmes, séries, exposições de museus, concertos de música. Quer dizer, nós conseguimos, através da cultura, né, alimentar o nosso espírito, né? Nesse sentido, aquele ator argentino, Ricardo Darín, falou uma coisa muito interessante. Ele falou: no momento da pandemia como esse, a gente redescobre que a arte é um trabalho essencial, porque nós, no nosso espaço doméstico, podendo acionar esse acervo cultural que o mundo nos legou, isso ocupa um lugar fundamental de nós conseguirmos, espiritualmente, psiquicamente, criarmos imunidade ética ou moral ou psíquica diante do mal, né? Então, novamente, aí a gente volta para o campo das desigualdades sociais. As camadas populares que não têm acesso a esse recurso que nós temos, por exemplo, elas vão ter menos recursos à mão para poderem se imunizarem psiquicamente através desse trabalho oferecido pela cultura do que nós, das classes médias, altas e das elites. Para fechar aqui a entrevista, eu ando lendo umas coisas sobre psicologia positiva, Viktor Frankl, gente que sobreviveu em Auschwitz, né? Mesmo a Edith Eger, né, que é a bailarina de Auschwitz, tenho lido essas coisas. Tenho achado ali algum tipo de resposta possível, né, para se lidar. Você tem uma resposta no nível individual, né, que vai depender daquilo que eu falei para você há pouco, de que recursos psíquicos você tem para poder alimentar a sua imaginação, né, e poder acreditar de que um futuro possível vai ser possível, né? Quer dizer, quando você consegue acionar esse tipo de imaginário, você consegue tecer possibilidades, né? De crer no futuro. No caso do Viktor Frankl, aí, que ele tem uma espécie de psiquiatria existencialista, né? Existencial, né? Alemão, ele que atravessou a experiência da Segunda Guerra Mundial e a experiência concentracionária, né? Ou mesmo o livro do Jorge Sampran sobre a escrita e a vida, né? Onde ele fala do impacto que teve a experiência dele concentracionária e como ele levou 40 anos para poder escrever o que aconteceu com ele ali, né?
mostra como esse caminho da escrita, esse caminho pela arte, esse caminho pela leitura, pelo cinema, pela música, pode nos oferecer meios, né, de poder sobreviver a isso. Se a gente for pegar o que aconteceu nos campos de concentração, inclusive, por exemplo, o campo de Terezana, em Praga, né, como é que chama? Na Tchecoslováquia, você tinha ali escolinhas para as crianças, você tinha ateliê de arte, né? Então, acho que todo esse processo de produção que você teve, por exemplo, em alguns campos de concentração, como em Terezan, funcionaram como um alento para o espírito, de poder suportar a barra pesada dessa devastação toda que está em torno de nós. Você tem esperança? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Inclusive, você vê que a epígrafe do meu livro, que é uma passagem da Peste, do Camus, a epígrafe que eu escolhi foi como em todas as situações difíceis da vida, na Peste também, os homens vão sair melhores depois. Então, eu acredito nisso.